Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, no Conhecendo o Pré-Candidato, você vai conhecer Rogério Favoretti. Vindo de famílias de agricultores, ele iniciou sua militância ainda em 2001, atuando junto ao Sindicato dos Produtores Rurais de São Gabriel da Palha e se aproximando do movimento da agricultura familiar. Já em Cariacica, começou a trabalhar como assessor parlamentar de grandes lideranças do PT. Formado em Direito, construiu a sua trajetória com foco no campo. Ocupou o cargo de subsecretário de Estado da Agricultura Familiar do Espírito Santo, do qual renunciou em abril para concorrer às eleições em outubro. Veja quais são as propostas e as ideias de Rogério Favoretti. Conheça então o pré-candidato. Rogério, primeiro quero agradecer por ter aceito o convite de participar com a gente do nosso quadro aí, Conhecendo o Pré-Candidato. E para a gente dar início, eu já peço que você fale para quem está nos assistindo quem é Rogério Favoretti. Bom, primeiro também eu quero agradecer a oportunidade dessa conversa, desse diálogo. É importante nesse momento, né, que os pré-candidatos possam ter a oportunidade de falar sobre seus projetos, suas ideias. Bom, eu sou uma pessoa do interior, minha família, por exemplo, é da agricultura familiar, meus pais vivem da agricultura familiar até hoje, moram na região noroeste, eu moro em Cariacica hoje, estou aqui desde 2009, mas a minha militância, ela começou lá em 2001, quando eu fui ser militante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em São Gabriel da Palha e Vila Valério. Nesse mesmo período, eu comecei também a me interessar pelo movimento dos pequenos agricultores, MPA, um movimento, uma organização que está mais localizada lá na região noroeste. E quando essa organização de agricultores começou, eu tive a oportunidade também de participar e ajudar na organização desse movimento, que se organiza por meio de associações, cooperativas. Depois, em 2009, foi quando eu vim para cá, para Cariacica. Aqui eu comecei a atuar em assessorias parlamentares, de parlamentares mais voltado para a esquerda, e sou filiado ao PT, o Partido dos Trabalhadores. Aqui eu assessorei o então vereador José Luiz Rodrigues, que era também presidente do Sindilimp, Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Pública, quando também comecei a faculdade, fazer o curso de Direito, que também hoje eu sou advogado, apesar de atuar mais na área política e mais nessa questão voltada para a agricultura familiar em específico, mas de lá para cá eu fui assessor da senadora Ana Rita, no ano de 2011 até 2015. Depois eu fui assessor do deputado federal Helder Salomão, no primeiro mandato dele de deputado federal. Depois eu fui assessor da deputada estadual Irene Lopes, até 2023, e de 2023 até 2026, até o dia 1º de abril agora, deste ano, eu então atuei na Secretaria de Estado da Agricultura, coordenando a Subsecretaria de Agricultura Familiar Estadual. Então, assim, objetivamente, assim, a minha trajetória, a minha caminhada foi por aí, sempre também no meio político, mas também muito centrado, muito voltado para as questões, principalmente de agricultura e das organizações sociais, principalmente aí o associativismo, o cooperativismo, que são instrumentos que eu acredito muito nesse formato de organização social. Sim.
Você, né, como você disse aí, você é filho de agricultores familiares, né? E qual foi o momento mais difícil que você viveu no campo e que moldou a sua visão política? Olha, eu acho que esse é o momento mais difícil. Ele ainda, eu acredito que esse momento ele ainda existe. São os efeitos principalmente das mudanças climáticas. Eu acho que esse momento ele sempre foi difícil, principalmente para os agricultores familiares. Por quê? Muitos deles não dispõem, talvez, de recursos financeiros suficientes para poder conviver com esses efeitos climáticos, que afetam a sua produção. Na maioria das vezes, esses efeitos geram um déficit na produção, diminui a produção do agricultor. Então, isso, para mim, é marcante, assim, principalmente a escassez de chuva, quando ela acontece, são os maiores desafios na agricultura, principalmente na familiar, que depende muito de apoio, de recursos, principalmente recursos públicos, para ajudar no desenvolvimento, né? E ter investimento efetivo. Então, isso talvez mexeu com a minha vivência no meio rural, no sentido de atuar mais politicamente em defesa desse segmento. Você é pré-candidato a deputado estadual. Se eleito for, qual deve ser a sua primeira medida prática para fortalecer a agricultura familiar no Espírito Santo? Olha, como o meu histórico ele é um histórico muito voltado para as organizações sociais, o meu foco vai ser cooperativismo e associativismo, que assim, eu acho que é a porta de entrada para esse segmento. É muito complexo se a gente for falar assim, enquanto parlamentar, nós vamos chegar com a receita pronta para o agricultor e vamos resolver a situação. Isso não, eu não penso por aí, eu penso na construção por meio do diálogo. O cooperativismo, o associativismo é importante porque organiza o setor, organiza os pequenos agricultores, você cria aí mecanismos importantes, não só de organização, mas organizar a produção, organizar o escoamento da produção, a comercialização, então abrir espaços, ajudar por meio do cooperativismo, principalmente, abrir mercados. Eu acho que esse é um grande desafio para nós, a abertura de mercados para atender a agricultura familiar em específico. A agroecologia é uma bandeira que você defende, que você levanta. Dá para conciliar produção em escala com sustentabilidade de verdade? Dá, é possível. É possível, sim. A agroecologia é também um grande desafio para nós. Desse grande volume de pequenas propriedades que a gente tem no estado, a gente ainda tem um número baixo de propriedades que estão já certificadas, tanto na produção agroecológica e na produção orgânica. A gente tem hoje cadastrado no Ministério da Agricultura em torno aí de 400 propriedades, no universo de mais de 80 mil propriedades. Então, assim, ainda é um grande desafio. Eu acredito na agroecologia, acredito na produção sustentável, porque a gente está discutindo meio ambiente. Quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de meio ambiente, a gente está tratando também da questão das mudanças climáticas, porque se você tem uma produção sustentável, se você usa métodos de conservação do meio ambiente, eu acredito que a gente já está dando um passo importante nesse segmento. Ainda assim, quando a gente fala da agroecologia, eu tenho em mente a questão também da segurança alimentar e nutricional. Então, você... E aí a gente dialoga
a gente vem do meio rural, da produção agrícola, e a gente dialoga também com o setor da cidade, porque a gente está falando de uma produção sustentável e de uma produção de alimentos saudáveis, que quem vai consumir aqui na cidade, seja por meio das feiras, seja por meio de qualquer outro espaço de comercialização, vai consumir um produto seguro. Então, e isso está ligado também à nossa saúde, principalmente, né? Cuidar da agroecologia é cuidar da saúde humana, é cuidar da vida. Acho que esse é um principal. A gente sempre pensar na vida, porque é o nosso maior bem, né? Com certeza. E você é favorável ao fim da escala 6x1. Como isso impactaria a economia e o trabalhador na prática? Então, eu sou favorável por essa redução. Eu assim, vou falar talvez seja mais um achismo, mas eu acredito que não impacta negativamente o setor produtivo e não impacta no sentido de dizer assim, a redução da escala vai gerar desemprego no país. Eu não creio nisso. Eu acho que o fim da escala 6x1 ela vai trazer mais dignidade ao trabalhador. Com o avanço tecnológico, é possível se produzir produzir mais, utilizando as máquinas, os equipamentos que tem hoje. A inovação tecnológica ela está aí para isso, o que favorece a possibilidade de você dar mais dignidade ao trabalhador, que ele possa ter mais momentos de lazer, estar mais próximo da sua família, ele ter a oportunidade de se qualificar mais, de estudar mais. Então, eu acho que a redução da jornada de trabalho, ela traz efeitos positivos ao desenvolvimento e assim, a gente está falando também da saúde dos trabalhadores, da saúde mental. Então, tem um conjunto de políticas, tem um conjunto de ações nesse sentido que favorecem. Esse é o meu entendimento. Sim. Direitos humanos ainda enfrentam resistência. Por que essa pauta precisa estar no centro da política, na sua visão? Olha, porque assim, eu tenho uma visão, quando eu falo de direitos humanos, eu tenho uma visão abrangente do que é direitos humanos. Quando eu falo nesse tema, eu estou pensando no meio ambiente, eu estou pensando nos direitos de habitação, estou pensando em moradia, estou pensando em água, estou pensando em trabalho. Então, eu penso nesse conjunto de políticas. Claro que segurança pública, claro que é um grande tema, um grande desafio, mas está dentro, vejo que está dentro também desse debate de direitos humanos de uma forma mais abrangente possível. Esse é o meu olhar, assim, quando eu falo de direitos humanos. E, na sua opinião, qual é hoje a maior injustiça social que você vê no Espírito Santo? Maior injustiça social? Olha, eu acho que assim, quando a gente encontra pelo nosso estado pessoas que ainda, ou famílias que estão no desemprego, pessoas que estão vivendo em insegurança alimentar, nós temos... O Espírito Santo, eu reconheço que tem um percentual baixo nesse sentido, mas ainda existem pessoas, famílias que vivem em insegurança alimentar, né? Talvez estão falando de pessoas que se alimentam uma vez ao dia, na melhor das hipóteses, 2. Então, acho que isso é uma grande injustiça social e a questão do trabalho também, do desemprego. Eu vejo com esse olhar. Como você mesmo disse aí, né? Você foi militante por muito tempo, trabalhou com grandes líderes políticos, ficou por muito tempo nos bastidores
e agora decidiu disputar um mandato nas eleições de 2026. Por que essa decisão hoje? Por que querer disputar essa eleição esse ano? Então, é uma boa pergunta. Obrigado por ela, porque eu acho que assim, no caminhar, se eu for colocar, fazer uma leitura geral, eu estou aproximadamente há quase 20 anos na militância política, no movimento social, nas organizações, assessorando parlamentares, e a gente percebe também a necessidade, de certa forma, de uma renovação nos quadros políticos. Eu ainda tenho brincado, eu tenho dito assim, eu não sou um jovem, mas a gente ainda, né, nunca disputei eleição, é a primeira eleição que irei disputar este ano. E aí, assim, a gente vem com essa perspectiva de renovação, de contribuir partidariamente, de contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado, ajudar a construir políticas públicas, que é algo assim que eu vivi muito isso, sempre trabalhei muito com isso. Então, poder agora dar a minha contribuição e assim, eu tenho o sentimento de que, caso eventualmente a gente consiga chegar a se eleger, a gente tem já uma experiência, né? Ter sido assessor parlamentar me dá hoje experiência eu conheço o funcionamento do Poder Legislativo, né? A minha formação em Direito, eu tive a possibilidade também de assessorar juridicamente os parlamentares nos projetos de lei, interpretar os projetos, ajudar a formular projetos. Então, tecnicamente, me sinto também preparado e por ter já uma militância também política, me sinto preparado politicamente também nesse sentido. E como que você avalia hoje a atuação da Assembleia Legislativa no Espírito Santo? Olha, eu venho de um segmento político do campo da esquerda, né? Sim. E vejo hoje uma Assembleia Legislativa que dialoga bem. Acho que a Assembleia Legislativa ela dialoga bem, as suas lideranças que estão ali tem isso. Eu acho que tem um diálogo, é um espaço democrático. Vejo que há um respeito, por mais que tenha divergências de ideias, e isso vai ter naturalmente, e tem que ter, né? Para a gente tem que ter, não podemos todo mundo pensar igual, temos que pensar diferentes para chegar a um resultado, a uma construção de consenso. Então, eu noto assim, que é uma Assembleia que, por mais que tenha diferenças políticas entre os parlamentares, mas é uma Assembleia de diálogo. E, pelo meu perfil, obviamente, mesmo sendo um parlamentar de esquerda, caso eleger, também serei um parlamentar de diálogo. Acho que a palavra diálogo ela é muito presente na minha vida, na minha construção. Eu sempre fui de sentar na mesa, de dialogar, discutir ideias, seja um projeto, estou assessorando um parlamentar, vamos discutir com determinado segmento um projeto de lei, vamos ouvir o segmento, vamos ouvir também os dois lados que estão no debate, e eu noto que a Assembleia Legislativa tem bem esse perfil de diálogo, de dialogar. Então, vejo como um espaço importante para o Estado, para o desenvolvimento, mas uma Assembleia também de muito diálogo e de um perfil democrático. E o que você pretende fazer de diferente aos outros políticos tradicionais que já existem hoje no Espírito Santo? Olha, assim, o que eu penso, meu jeito assim de trabalhar, né? Primeiro, como eu disse, eu quero trabalhar muito presente nas bases, quero trabalhar
muito presente nas organizações, como eu já citei, as cooperativas, as associações. Quero estar sempre presente ali, ouvindo as demandas, ouvindo o que a população pensa, para isso ajudar a direcionar os meus posicionamentos políticos. Então, é minha característica ouvir bastante, e atuar de forma muito transparente e democrática. Eu escuto muito alguns políticos falarem que aquele político que quer ser honesto na política paga caro por isso. Você está disposto a pagar o preço que for para não se corromper na política? Eu acho que aí você trouxe o grande diferencial da pergunta anterior. Eu acho que se o político, ao chegar no espaço da Assembleia Legislativa, por exemplo, eu acho que vale a pena sim pagar o preço. Mesmo que isso custe o seu mandato. Mesmo que custe, mas eu acredito que isso não vai fazer custar o mandato. Eu acredito que isso vai ser um grande diferencial e um potencial do mandato. Né? Assim, eu, historicamente, eu não tenho nenhum passado, nada que me leve a qualquer vínculo com esse tipo de coisa, com qualquer corrupção, qualquer coisa. E olha que eu atuei em vários mandatos, e uma das funções que eu tinha era cuidar também, fazer a gestão das chamadas emendas parlamentares. Sim. E assim, eu trabalhei em 3 mandatos fazendo gestão desses recursos, indicação de projetos, e nós sempre trabalhamos de forma muito transparente e muito honesta. Então, a gente não tem qualquer envolvimento ou qualquer benefício pessoal por ter tido essa oportunidade de trabalhar fazendo gestão, inclusive de recursos, muitos recursos para o Estado. Então, eu entendo que esse é um preço que vale a pena pagar. Esse vale, assim, dormir depois, mesmo que porventura venha custar um mandato, mas o prazer de deitar na cama e dormir tranquilamente, eu acho que isso aí não tem preço. Por que o eleitor deve confiar em uma pessoa, né, em um pré-candidato que nunca teve um mandato? Olha, eu entendo assim que nunca teve mandato, mas a pessoa tem uma história. Então, o eleitor ele precisa conhecer a história do candidato que ele está escolhendo. Ele não pode votar. Eu faço isso. Eu voto nos candidatos que eu conheço e confio neles. E acho que todo eleitor tem que fazer isso. Eu estou me colocando como um pré-candidato, mas o eleitor tem que conhecer a minha vida. Ele tem que saber da onde que eu vim, qual é a minha origem, por onde eu passei, com quem eu atuei, né? Qual foi o meu envolvimento na política. E tem que conhecer a história. Eu acho que é conhecer a história do candidato que ele está escolhendo. E aí, o passado, hoje em dia, é muito fácil de saber por onde a pessoa passou, o que fez. E eu acho que é isso, é conhecer a história. E agora, para a gente encerrar, manda uma mensagem para os eleitores capixabas que estão desacreditados da boa política. Olha, sei que é um grande desafio, o povo já sofreu muito com a política, né? Já houveram muitas decepções no mundo da política, mas a política faz parte da nossa vida. Em todo o espaço que a gente está, a gente faz política. Se eu estou na associação, é uma política. Se eu estou num partido político, é política. Na igreja, você tem uma política. E não é diferente nessa questão eleitoral. E assim,
a nossa economia, a política está envolvida na economia. A política está inserida em todo o espaço, em todo o setor produtivo e nas organizações sociais. Então, e penso eu que é por meio da política, é por meio do nosso sistema democrático que a gente busca os caminhos. Então, assim, eu acho que nós sempre precisamos acreditar e acreditar no ser humano. Assim. Às vezes as pessoas falam, acreditar no ser humano é muito difícil. Mas nós somos seres humanos e a gente dialoga com seres humanos e a gente precisa acreditar, precisa confiar. Se houver uma decepção, às vezes você muda o caminho, você vai buscar um outro caminho, mas a gente não pode viver sempre no pessimismo, achar que ninguém presta, que é todo mundo igual. Não vejo por aí. A gente tem, por exemplo, diversos partidos políticos, de direita, de esquerda, sem direita, e eu sempre falo, tem gente boa em todos os partidos, seja de direita, de esquerda, tem gente boa em todos os partidos, mas costuma ter também um joiozinho aí em todos os partidos. Então, acho que é saber diferenciar, conhecer a história de cada candidato, de cada político, e acho que é importante, eu me coloco também como renovação, e acho que é importante que o eleitor confie na renovação, confie em sangue novo, que está com disposição, que tem diálogo, que sabe escutar. Penso que são condições essenciais, premissas essenciais para que o povo continue acreditando na política e nos políticos. Rogério, mais uma vez agradeço aí a sua participação. Agora eu te desejo aí sorte aí, muito sucesso nessa sua caminhada. Sim. A caminhada é longa e é árdua. Longa, árdua, difícil, trabalhosa. Mas com os projetos, com os desejos que você tem de continuar lutando pelas causas e trabalhar pelo Espírito Santo, vale a pena, né? Vale a pena, tá no sangue, gosto disso, eu gosto do que faço. Eu atuei nos últimos 3 anos na Secretaria de Agricultura. Eu saí de lá com o coração apertado, porque é um espaço que eu fiz ali o que eu gosto de fazer. Eu estava lidando com o público que eu gosto. Não que eu não gosto dos demais públicos, não é isso, mas é da onde eu vim, eu estava lidando com aquele público que faz parte da minha origem. Então, eu saí dali assim, muito com o coração apertado e esperançoso em continuar esse trabalho agora em outro espaço, em outra condição, e dar a minha contribuição não só para o segmento da agricultura familiar, onde eu tenho uma ligação maior, mas também um parlamentar, ele não é parlamentar de um segmento, ele é parlamentar do povo capixaba, de todo o estado. Então tem que estar antenado na agricultura, tem que estar antenado na educação, na cultura, na saúde e aí por diante. Certo. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua participação com a gente aqui, Rogério. E mais uma vez, boa sorte aí nessa sua caminhada. Obrigado, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Sempre que tiver a possibilidade, estarei à disposição para dialogar, conversar. Seguimos juntos. Obrigado.